Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, São José, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então voltamos ao nosso estudo depois de 2 semanas por conta da novena e festa de Santa Teresinha. E os últimos encontros nós tratamos sobre os anjos. Foram 2 encontros onde nós falamos quem são os anjos e compreendemos um pouco da hierarquia angélica, como ela está dividida, os 9 coros dos anjos. Hoje nós vamos mudar o assunto, que é um assunto também importante para a nossa vida cristã, que nós vamos entrar no campo da oração, né? Só que para falar da oração, eu gostaria de fazer uma espécie de itinerário para que a gente se convença da necessidade da oração, uma vez que a oração é o combustível fundamental para a vida cristã. Toda a vida cristã, ela é alimentada, ela é norteada pela vida de oração. E então, como nós vamos compreender isso? Eu vou procurar então, acho que em 2 encontros, acho que esse e o da próxima semana, porque semana que vem, dia 15 de outubro, nós celebramos Santa Teresa de Jesus. A Teresa é mística, doutora e mestra de vida de oração. Então, acredito que é bastante pertinente nós falarmos da oração. E ninguém melhor do que Santa Teresa falou sobre a vida de oração. Ok? Então, eu vou intitular esse encontro de hoje como a pedagogia de Jesus na vida espiritual. Então, Nosso Senhor, quando Ele veio a esse mundo, Ele traçou um caminho para os seus discípulos. Se nós formos observando os evangelhos, Jesus vai como que pedagogicamente conduzindo os apóstolos. E quer levar os apóstolos para algum lugar. Então, por isso que nós vamos tentar fazer esse itinerário. Claro que esse itinerário da pedagogia de Jesus não foi inventado por mim. Isso daqui é dos santos na história da igreja. Então foram eles que fizeram uma espécie de mapa espiritual. Como que nós conseguimos chegar a uma evolução espiritual? Como que nós conseguimos progredir na vida de oração? Então esse mapa, vamos dizer, espiritual, ele foi sendo desenvolvido ao longo dos séculos na história da igreja. Como isso aconteceu? Desde os primeiros séculos do cristianismo, surgiram aquilo que nós chamamos de escolas espirituais. As escolas espirituais foram nascendo e se desenvolvendo ao longo dos séculos. Então nós temos ali a primeira era, o primeiro período da era cristã, que é marcado pelo período da patrística. Ou seja, nós vamos encontrar ali os padres da igreja. E nós encontramos grandes nomes, como Santo Irineu,
Santo Agostinho, Santo Ambrósio, Santo Atanásio. Aí a gente pode citar uma porção de santos. Então, esse primeiro período, que vai do século I até o século VI, compreende o período patrístico, ou seja, o período dos grandes padres da Igreja que ajudaram a fundamentar a fé católica. Então, guardem essa palavra, padres da Igreja. Padres da Igreja não necessariamente significa que era padre. A palavra padre significa pai. Então, os padres da Igreja são aqueles que vão dar os fundamentos da fé cristã. Por exemplo, se nós temos uma questão a ser resolvida numa questão de um dogma, por exemplo. Todos os dogmas dos primeiros séculos, eles foram defendidos por esses padres da Igreja. Então você pega, por exemplo, o dogma no que tange a doutrina do pecado original. Quem foi o defensor para afirmar que, de fato, todo ser humano, depois do seu nascimento, contrai o pecado original em si? Foi Santo Agostinho. Só que ele teve que enfrentar uma heresia da sua época de um bispo da Igreja, inclusive, que era Pelágio. Pelágio era bispo. Então, ele combateu o pelagianismo. Então, todos os padres que vão defender a ortodoxia da fé, eles são conhecidos como padres da Igreja. Depois nós vamos tendo as várias escolas de espiritualidade que vão surgindo. Uma das primeiras que surge ali são os beneditinos. Os beneditinos, eles são oriundos do século VI da história da Igreja. Então, você pega São Bento, por exemplo, que foi o pai da ordem monástica que começou a organizar os mosteiros com as regras. Isso é do século VI da história da Igreja. E tudo isso foi dando o quê? O arcabouço para a fé católica se desenvolver. Depois nós vamos ter as escolas franciscanas, as escolas dominicanas, as escolas carmelitas. Então vão se desenvolvendo muitas escolas de espiritualidade. O que são essas escolas de espiritualidade? São espaços onde se desenvolvem carismas diferentes. Então, por exemplo, você pega os franciscanos. Os franciscanos têm uma espiritualidade a partir de Francisco de Assis. Então, todo o desenvolvimento da espiritualidade é pautado na doutrina de Francisco e de um outro grande santo doutor da Igreja, que é São Boaventura. Então, você pega, por exemplo, a escola dominicana. Quem são os responsáveis pela escola dominicana? Primeiro, São Domingos de Gusmão, que foi aquele responsável e que recebeu de Nossa Senhora a revelação do Santo Rosário. Hoje nós rezamos, por exemplo, o Santo Rosário, que celebramos ontem, o dia do Santo Rosário. E isso foi uma revelação particular que São Domingos de Gusmão recebeu de Nossa Senhora e começou a recitar o Rosário. Junto com São Domingos de Gusmão, nós temos Santo Tomás de Aquino, que é um outro grande santo doutor que ajuda a desenvolver a espiritualidade dominicana. Aí a espiritualidade carmelita. A espiritualidade carmelita, ela já tem o seu princípio lá no Antigo Testamento, no Monte Carmelo, com o profeta Elias, que vai depois se desenvolvendo com São Simão Stock, que é quem recebeu a revelação do escapulário de Nossa Senhora no século XII. O escapulário que nós trazemos é uma revelação particular de São Simão Stock, que foi uma revelação de Nossa Senhora para ele, então ele propagou o escapulário, que é uma devoção carmelita. Então, você pega, por exemplo, o desenvolvimento da escola carmelita, ela vai ter o seu auge no século XVI, com dois grandes santos na história da Igreja, Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz. E Teresinha é filha de São João da Cruz e Santa Teresa. Então, toda a corrente carmelita tem aqui o seu esteio nesses grandes dois santos. Depois nós temos outras escolas que se desenvolvem. A escola salesiana, quem é o fundador? São João Bosco. São João Bosco, que era o pai da juventude. Dali nasceu São Domingos Sávio. Depois nós temos a escola ligoriana, que provém de Santo Afonso Maria de Ligório, dos redentoristas, e que vem outros tantos. Então, ao longo dos séculos, foram se desenvolvendo muitas escolas de espiritualidade.
Essas escolas de espiritualidade é que nos ajudam, então, a compreender esse arcabouço do que é a vida de oração. E dentro dessa escola nós tivemos uma escola fundamental, que foi a escola vitorina. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar de Ricardo de São Vítor e de Hugo de São Vítor. Já ouviram falar? São 2 santos. Eles são da escola vitorina. E Ricardo de São Vítor foi quem desenvolveu uma obra chamada Tabernáculo. Nesta obra ele vai desenvolver o que é a vida de oração. Depois, anos mais tarde, Santa Teresa e outros santos vão usar essa obra. Mas, embora essa obra não é muito conhecida, ali Ricardo de São Vítor desenvolve a alma humana. O que é a alma humana? Porque assim, gente, o que é rezar? Rezar é entrar em contato com a nossa alma. Só que nós temos bastante dificuldade de entrar em contato com a nossa alma por causa da nossa animalidade, ou seja, do nosso mundo passional, ou seja, das nossas paixões. Se tem uma coisa que impede as pessoas de progredirem na vida espiritual, é que elas são conduzidas pelo seu mundo animal. Ou seja, seus instintos, suas paixões, as desordens que estão presentes na nossa vida. Então, vocês vão precisar prestar bastante atenção, porque eu vou gradualmente, seguindo um fluxo na reflexão, que talvez se você perder alguma coisa, depois você assista para você entender, porque são muitos detalhes, entendeu? Para que a gente possa conseguir entender um pouco do que é a alma humana. Então você precisa de um esforço intelectual e precisa de um esforço contra a sua animalidade. Ou seja, o seu mundo passional, ou seja, o mundo das paixões, o mundo das desordens, porque ao mesmo tempo que você está aqui, você está pensando em outras coisas, ao mesmo tempo que você está aqui, você está preocupado com um monte de coisa. Então, isso é tudo parte do nosso mundo animal, ou seja, mundo passional, ou seja, paixões. Você pode estar aqui sentado na igreja, olhando para mim, muito atento, mas ao mesmo tempo você está irritado por alguma coisa que você saiu de casa agora de pouco, aconteceu, e você veio com essa irritação para cá. Então, vamos supor, você estava esperando o seu marido para ficar com o seu filho, o seu marido chegou faltando 1 minuto, você estava com pressa, chegou atrasado aqui. Isso já te causou uma irritação. Por que ele não chegou no horário? Ele sabe que toda terça-feira eu vou para a catequese, né? E aí ele chega bem em cima do horário para me afrontar, essa praga. Aí você veio com o quê? Com a sua irritabilidade dentro de você, ou seja, com raiva. Por que ele faz isso toda vez, né? Se eu falasse que eu não ia sair, eles tinham chegado às 6h30, mas como ele sabia que eu ia para a catequese, ou porque você ia fazer qualquer outra coisa no que tange a vida em Deus, ele atrasou, isso te irritou, e você veio com esse mundo passional em fogo dentro de você. Não acontece naturalmente isso conosco? Muito bem. Então, o que é a vida de oração? A vida de oração é para segurar o animalzinho que existe dentro de nós. Porque se você não botar um cabresto nele, ele te domina. E nós somos movidos pelos nossos impulsos e paixões. Todos nós sofremos com isso. Então, assim, a gente víamos alguns encontros atrás, quando nós falávamos dos temperamentos. Quando nós falávamos dos temperamentos, nós falávamos dos temperamentos que são mais quentes, que têm um aporte e a compleição rápida para a reação. Mas aqui não é tanto temperamento. Claro que o temperamento influencia bastante, mas todo mundo padece desta paixão chamada raiva. Todo mundo sofre com ela, né? Então vamos tentar compreender um pouco da estrutura da alma humana. Eu tenho certeza que talvez essa aula hoje pode ser assim, ai meu Deus do céu, não sei se ajudou muito na minha vida e tal. Mas daqui a alguns anos, se você crescer na vida espiritual e voltar a assistir essa aula, tudo vai fazer sentido. Talvez hoje não faça sentido em nada. Tudo bem, não tem problema. Mas um dia, quando você estiver assim, num degrauzinho a mais, compreendendo o que é rezar, certamente essa aula vai fazer muito sentido. Porque quando a gente, à primeira vista, fala sobre esse assunto, a gente parece que não conecta, ou seja, não pluga. O Wi-Fi não funciona. O sinal está aqui, mas você não está conseguindo captar o sinal. Então você vai precisar conectar.
Procura o sinal, conecta, que vai dar certo, né? Então, para entender o que é oração, a Santa Teresa, ela diz assim, olha, que oração é um esforço de introspecção. Ponto. Rezar é você estar com atenção naquilo que você está fazendo. Você tem que fazer um esforço de introspecção, ou seja, um esforço de entrar dentro, né? E entrar na intimidade do seu coração. E nós sabemos que essa entrada no interior, ela se faz pelo exercício das virtudes, ok? Então, quanto mais a gente exercitar virtudes, mais a gente consegue entrar no nosso interior. Então, o exercício da paciência, o exercício da humildade, o exercício da fé, pedir mais esperança, pedir mais caridade. Então, a gente precisa fazer isso. Então, se eu quero rezar, é preciso introspecção. E aqui já tem um esforço tremendo, porque nós somos agitados, não somente pelo mundo externo, mas às vezes você pode calar tudo que está à sua volta e dentro de si tem uma banda de rock batendo, não é? Então você entra no espaço, a igreja está quietinha, não tem nenhum carro passando na rua. Conseguir um estado exterior silencioso, mas dentro de mim está um alvoroço tremendo. Uma das coisas mais difíceis que assim, para rezar, e quando a gente vai entendendo que é oração, a gente vai percebendo isso, por exemplo, você chegar correndo para rezar. Você chega e já entra na oração. Essa oração vai funcionar? Não. Por quê? Porque se você chega correndo, você liberou no seu corpo uma coisa chamada adrenalina. E a adrenalina faz com que o seu coração fique pulsando mais forte. Então assim, você não reza somente com a alma, você reza com o corpo. Nós somos uma soma de corpo e de alma. Então você precisa rezar com o todo. Você não reza somente com o corpo também, você precisa da alma. Então nós estamos nesta conjunção. Só que, se você não entrou em contato consigo, você não vai conseguir rezar. Então, o primeiro esforço para rezar é entrar em contato consigo. E é muito difícil fazer isso daqui, gente. Ou seja, parou. O número 1, onde eu estou? Tem uma frase de São José Maria Escrivá, da Opus Dei, né? Fundador da Opus Dei, que ele diz assim: onde eu estou quando eu não estou em mim? Onde que você está quando você não está consigo? Aí ele responde: nós estamos perdidos nas periferias do ser. Se você está perdido nas periferias do ser, você não está no ser. Ou seja, você não está em contato consigo. O que eu estou fazendo agora, nesse momento? Eu estou viajando aqui. Sabe aquele momento que você viaja na maionese? Você está aqui, mas você está lá em Hollywood. Né? Eu estou na Disney agora, né? Pulando. Agora eu fui para Paris. Então, você não está em você. Você está fora de si. Esse é um esforço tremendo e difícil de se conseguir alcançar. Então, por isso que quando a gente entra no campo da oração, não é um campo fácil. Porque nós presumimos que oração é ficar, não existe essa palavra, né? Mas matracando, ou seja, batendo, falando. Isso não é oração. Ou seja, melhor, papagaiando, né? Rezar não é papagaiar. Ave Maria, cheia de graça. Não. A oração vocal exige isso. Mas oração não é isso. Porque nós vamos falar dos graus de oração. Nem começamos a falar de oração ainda. Isso daqui não é oração. Nós vamos falar primeiro da cela
e depois nós vamos falar do primeiro degrau de oração, que é a oração vocal. E quando Santa Teresa fala sobre a oração vocal, quando a gente for entender o que é oração vocal, e depois o segundo grau, oração de meditação, aí a gente vai ver, meu Pai do céu. No fundo, uma coisa que vai acontecer é o seguinte, nós vamos nos envergonhar pelas nossas orações. Certo? Então, vamos tentar começar a trilhar esse caminho pedagógico. Vamos fazer esse esforço com Jesus para entender, segundo a Sagrada Escritura e segundo a tradição, o que é rezar. Então, no século XIX, nós tivemos um grande sacerdote chamado Padre Arinteiro. Esse padre, ele é dominicano, da ordem dominicana, de Santo Tomás de Aquino, e ele compilou as obras de Santa Teresa d'Ávila para falar sobre os 9 graus de oração. O Padre Arinteiro é um sacerdote fantástico. Depois nós tivemos 2 padres que, hoje teólogos famosos, que seguiram muito da teologia dele, que foi o Padre Antônio Roio Marim, que eu trouxe uma obra dele já numa das aulas anteriores, aquele livro grosso, e o Padre Garrigou Lagrange. Quem foi Garrigou Lagrange? Talvez você nunca tenha ouvido falar de Garrigou Lagrange. Garrigou Lagrange foi o orientador da tese de doutorado de São João Paulo II. A tese de doutorado de São João Paulo II, quando ele concluiu seus estudos, foi sobre a teologia mística de São João da Cruz. E quem foi o orientador lá em Roma foi o Padre Garrigou Lagrange. Então, o Garrigou Lagrange é um homem inteligentíssimo. Tem obras assim. Tem uma obra dele, que está publicada pela Cultor de Livros, chamado As 3 Idades da Vida Interior. Então, todos nós, para chegar na vida interior, passamos por 3 etapas, 3 idades. Ele classifica a primeira idade, que é aquele momento em que nós estamos na via purgativa, ou seja, aqueles primeiros passos que a gente vai dando, que nem gatinho, para começar a ter vida espiritual. E muitos acham que, porque estão rezando um pouco mais, estão conseguindo ter uma vida espiritual muito evoluída. Mas não é. Depois tem uma segunda idade, que é chamada a via iluminativa. Ou seja, é quando você já começa a viver uma vida só de virtudes. Não existe mais espaço para o pecado na tua vida. E depois tem uma terceira idade, que aqui você já está santo, que é chamada de via unitiva. O que é a via unitiva? A via unitiva é a sua união com Deus. Você está tão unido a Deus que você não se separa dele. Só que aqui você precisa estar bem progredido na vida espiritual. Você já não comete mais pecados graves, já não comete mais pecados veniais. No máximo você tem algumas imperfeiçõezinhas. No máximo. O resto você já está evoluído. Então assim, dá para entender isso, essas idades da vida interior, muito a partir da obra de Santa Teresa d'Ávila, que é chamada As 7 Moradas. Que nós vamos falar para vocês entenderem. Acho que Santa Teresa fica mais fácil de entender do que as 3 idades da vida interior. Certo? Então, esse Padre Arinteiro, ele comentou sobre os graus de oração, e é o que nós vamos tentar fazer sobre o primeiro e o segundo grau. Nós não vamos tentar evoluir para um nível de oração superior. Nós vamos tentar falar dos primeiros níveis de vida espiritual. Aquilo que é o arroz com feijão de todo cristão. Básico do básico. E vocês vão achar, nossa, isso daqui é um negócio evoluído. Não. Isso daqui é o básico do básico, é o arroz com feijão. É o que nós deveríamos saber. Sabe o que acontece? No século XVIII, Santo Afonso Maria de Ligório escreveu uma obra chamada A Oração. É um livrinho pequeno. E já no século XVIII, a igreja vinha num processo de declínio na vida de oração. Se nós achamos que nós estamos bem, nós estamos muito mal no que se trata sobre oração. Porque a igreja já teve períodos, lá no século XII, XIII, onde a oração era uma coisa assim, estratosférica, sabe? Era uma coisa de outro mundo. Depois a igreja veio num declínio do século XVI para baixo, 18, 19, 20, que é um pouco assustador.
Por que eu estou dizendo isso? A própria Santa Teresinha, ela, na História de uma Alma, ela descreve um pouco que a oração deveria ser, e isso foi uma frase que marcou Santa Teresinha, quando ela leu isso na porta de um mosteiro beneditino, que Adão, no paraíso terrestre, rezava como ele respirava. Essa frase impactou Santa Teresinha demais. Adão, no paraíso terrestre, rezava como ele respirava. Ou seja, a oração era um hábito. A oração era uma coisa natural. É como respirar. Você precisa fazer um esforço para respirar? Você precisa pensar, nossa, deixa eu pensar porque eu tenho que respirar, senão eu vou morrer. Você não precisa. É um hábito. O seu corpo já está funcionando desse jeito. A oração deveria ser isso, diz Santa Teresinha. Melhor não. Os beneditinos diziam, e Santa Teresinha leu isso, né? A oração deveria ser como respirar. Deveria ser uma prática habitual, frequente. Como respirar. Mas ela não se tornou isso. Depois do pecado original, então, entrou toda a sorte de erros na vida dos seres humanos e desordem, que hoje nós perdemos completamente a compreensão disso. Então, a vida espiritual, segundo o Padre Arinteiro, ela passa por algumas etapas, né? A vida de oração. Quais são os níveis de oração? Se vocês quiserem marcar, eu vou falar sobre os níveis de oração. Quais são os 9 degraus de oração? Primeiro, o primeiro degrau de oração é a oração vocal. Isso aí você encontra no Catecismo, na 4ª parte. Oração vocal. O que é oração vocal? É falar. Ave Maria, cheia de graça, santo anjo do Senhor. É essa oração que a gente balbucia. O segundo grau de oração é a meditação. A meditação já é um esforço do intelecto. Já não é tão simples quanto a oração vocal. Mas nós vamos falar dela mais adiante. Depois, o terceiro grau de oração é a oração afetiva. Isto é, você começa a nutrir grandes afetos por Deus. Quarto grau de oração é chamado a oração de simplicidade. Quinto grau de oração, recolhimento infuso. Então, esses são os 5 primeiros graus de oração. Se você quer chegar até as terceiras moradas de Santa Teresa, você precisa cumprir esses 5 graus de oração. Se você não cumprir esses 5 graus de oração, você não consegue passar da terceira para a 4ª morada. Por quê? A passagem da terceira para a 4ª morada é a transformação da vida espiritual. Você, quando chega na 4ª morada de Santa Teresa, você já está num nível de santidade bem grande. E aí nós vamos passar. 4ª morada, então, portanto, 6º grau de oração. Oração de quietude. Depois, mais para frente, eu vou explicar todos esses níveis de oração. Oração de quietude. 7º grau. União simples. 8º grau de oração. União estática. E, por fim, o 9º grau, matrimônio espiritual. Quando você chega no 9º grau de oração, você está na 7ª morada. O 9º grau de oração é chamado matrimônio espiritual. Eu não sei se vocês conhecem o Dom Bernardo. Ele é monge da Trapa. Ele era aqui no Paraná, em Campo do Tenente. Hoje ele não está mais aqui. Ele está hoje nos Estados Unidos. Se vocês procurarem Dom Bernardo Bonevitz, é um santo monge. Ele está passando por um processo, eu até comentava com o padre ontem, porque quem conheceu Dom Bernardo sabe que esse homem é assim uma coisa evoluída espiritualmente. Uma simplicidade, a presença dele exala uma santidade assim. E aí nós comentávamos o seguinte, agora ele está numa fase de um processo de saúde muito grave, que ele entrou numa demência.
E está assim, passando um calvário mesmo. Eu até comentava com o padre, eu falei, eu acho que para que ele entre na sétima morada era só isso que faltava. Porque quando a gente lê em Santa Teresa o que é a chegada na sétima morada, gente, é um matrimônio espiritual. O que é um matrimônio? É o momento da sua união com Cristo, como um casamento. Só que assim, Santa Teresa até diz, Jesus não vai querer casar com você, ou seja, se unir a você, se você não for todo dele. Então você vai ter que, para ser todo dele, você vai ter que passar por tudo que ele passou. Isso daqui assusta. Meu Deus! Bate na madeira, né, padre? Deus me livre disso. Então assim, não vai dar para chegar na sétima morada. Desista da sétima morada. Tente aí a quarta, a quinta morada. Talvez já está bom para alguns. Mas assim, se você quer uma união com Deus, de tal modo que você esteja configurado a Cristo num matrimônio espiritual, amando Cristo, para que nesse mundo você não passe nem pelo purgatório, então pode preparar o couro para a união com Ele até as últimas consequências. Porque para conseguir uma união perfeita com Cristo, Ele vai precisar que você seja inteiro dele. Não exista nenhuma fagulha dentro de você que não pertença a Ele. Nenhuma paixonite, nenhum desejo mundano. Tudo pertence a Cristo. Mas tá bom, nós não estamos lá, portanto não conseguimos às vezes entender isso. Mas isso é muito claro quando você vê a vida dos santos, quando você vê a vida dos doutores. Então vamos começar pela oração vocal, que é o primeiro nível de oração. Quando a gente começa a oração vocal, é muito interessante que, quando Jesus foi ensinar para os seus discípulos a rezar uma oração vocal, qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Pega o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 5. Mateus 6, 5. Começa lá. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração, pondo-se de pé nas sinagogas, nas esquinas das praças, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando for rezar, entra no teu quarto, entra na cela interior. Santa Catarina de Sena que usou essa expressão, cela interior. Entra na sua intimidade. Antes de rezar, você precisa entrar dentro de si. Antes de dizer qualquer palavra, entra na intimidade. Entra no coração. É só essa palavra que eu quero que vocês destaquem. Entrar na intimidade, na cela interior. Então, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, Jesus pede que a gente entre num quarto. Ou seja, o quarto é a nossa capela interior. É aquilo que os documentos da igreja falam do nosso sacrário secreto. Todos nós temos o sacrário secreto dentro de nós. Tem um lugarzinho dentro de nós lá que ninguém consegue ter acesso. Você pode fazer laudos psicológicos, você pode fazer leituras corporais, mas aquilo que está na intimidade do seu coração ninguém sabe. É só você e Deus. Quando você for rezar, você tem que entrar lá. Por quê que Jesus ensina que tem que entrar lá? Porque o teu Pai que está escondido lá ouvirá o que você está pedindo. Porque o teu Pai, Jesus vai concluir, porque o teu Pai que vê o que está no escondimento te dará a recompensa. Então, quando você for rezar, a primeira coisa que você precisa considerar é que você precisa, antes de qualquer coisa, entrar na intimidade do seu coração. E como fazer para entrar na intimidade do coração? Aqui,
é um passo fundamental, né? Quando Jesus, então, ele foi chamar os apóstolos, ele montou uma espécie de esquema para que os apóstolos fossem crescendo na virtude. E qual foi a principal virtude que Nosso Senhor pediu aos apóstolos? A fé. O ato da fé é o ato pelo qual nós precisamos fazer todas as nossas orações. Se você quer ver Cristo ressuscitado na sua alma, você precisa fazer um ato de fé. Ou seja, um ato de fé, não somente um ato de fé, mas também um ato de fé exercido, exercer a fé. Crer naquilo que você recebeu da igreja, naquilo que você recebeu da tradição e dar uma adesão àquilo que você crê. E isso não é simples. Aí São Pedro até diz que 3 virtudes são fundamentais para a gente crescer. A primeira, autodomínio. Ou seja, você precisa aprender a se dominar. Dominar os seus impulsos, dominar os seus instintos, dominar suas vontades. Se você não consegue dominar os seus instintos e suas vontades, pode desistir de entrar na cela interior. Como, padre? Dê um exemplo. Me propus a fazer a quaresma de São Miguel e não comer doce. Chego lá na cozinha, tem um brigadeirão. Ele está sedutor. Você é capaz de se dominar? E dizer, não vou comer. Que espere o dia 30 de setembro. Mas ninguém está vendo, né? Só um pedacinho. Eu como um pedacinho, depois guardo o outro pedacinho, como à noite, ninguém vai saber. Veja, você não exerceu o autodomínio. Em outras circunstâncias também a gente pode exercer esse autodomínio. Nas circunstâncias de adversidade você conseguir se controlar. Não, calma. Eu preciso dominar esta parte instintiva que existe dentro de mim. Então, se você não tem controle de si, eu perco o controle, eu surto em qualquer coisa, vai ser difícil de entrar na cela interior. Por quê? Porque você está muito agitado. Você reage de acordo com as circunstâncias, de acordo com as situações. Isso aqui é virtude, gente. Dominar-se é virtude. Porque o que é a virtude? A virtude é uma força. Então você vai fazer o quê? Você vai botar um arreio e um cabresto em um cavalo. E esse cavalo é você. Você precisa... Isso é autodomínio. Você é como domar um cavalo. Um cavalo que não é domado, o que ele faz? Monta nele para você ver. Ele te joga 60 metros longe. Um cavalo domado, você monta nele, ele vai até marchando, né? Então você vai ter que a primeira coisa a fazer. Aprender a dominar o seu pangaré. Ou seja, dominar você. Você precisa botar um arreio em você e dizer, não, você não vai fazer isso. Você segura o arreio e dá conta. Consegue dar conta de si? Dos instintos, das vontades, das paixões desordenadas que dão de você? Se não conseguir isso, gente, você não tem força interior para entrar na cela interior. Pode desistir. Depois, acrescente-se a isso a perseverança. Uma pessoa que não consegue perseverar, não consegue ter vida de oração verdadeira, gente. Só existe um tipo de gente que reza. Quem faz violência contra si. Ou seja, eu vou organizar e vou rezar nesse horário. Se você for ficar esperando 1 hora para rezar, essa hora nunca vai chegar. Pode ver. Agora eu vou tirar férias e vou rezar. Não reza. Você vai ficar o dia inteiro no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, nas séries e não vai rezar. Eu vou para a praia e lá na beira da praia vai rezar. Não vai rezar bosta nenhuma. Essa é a verdade. Só existe um tempo de... As pessoas que rezam, gente, é quem tem a agenda cheia. Quem tem agenda livre não reza. Quanto mais tempo livre você tem, menos você reza. Essa é a verdade. Então, é o próprio Jesus que disse, né? O reino dos céus é dos violentos. Ou seja, daqueles que fazem violência contra si. Você pode ter uma agenda cheia, mas eu vou reservar esse tempo e eu vou rezar. Se você for ficar esperando 1 hora, Jesus vai me dar a oportunidade de rezar 1 hora e aquela hora vai ser muito boa. Não vai existir essa hora nunca. Não caia na ilusão. Entendeu? Então, perseverar.
E a perseverança é uma coisa difícil, porque as pessoas começam, agora eu vou rezar o rosário. Passou uma semana, não está rezando nem um terço. Começa com um intuito muito, próprio de sanguíneo, que quer rezar tudo e não reza nada. Então, a primeira coisa que precisa aprender é ter constância. Pode ver, sanguíneo não reza, gente. Se tem uma coisa que sanguíneo não gosta de rezar. Esse é um dos defeitos de sanguíneos. Porque a oração demora demais, meu Deus do céu, eu gosto de ficar livre. Vamos acabar com essa oração, ou seja, vamos ficar livre de Deus logo porque eu tenho mais coisas para fazer, Então, vai ter que aprender a rezar, talvez, não digo para sanguíneo rezar rosário, porque não dá certo. Vai ter que rezar um terço ali. Começa rezando uma dezena do terço e perseverando. Eu vou ficar 1 mês rezando a dezena do terço. Mais 2 meses, vou rezar 2 dezenas. Vou rezar o terço. Quando chega no segundo mistério, já está lá em Nova York. Viajou. Então, fazer as coisas, mas fazer com perseverança. E como é difícil a gente ter perseverança. Por que a gente não progride, gente? Porque a gente não cresce pelas virtudes. Então, você precisa primeiro ter, como eu disse, autodomínio. Calma, eu vou segurar essa pessoa irritadiça que está dentro de mim. Porque, gente, uma das maiores dificuldades é controlar a paixão da ira. Essa é a paixão mais difícil de ser dominada. Ou seja, a raiva. Quando alguém te faz alguma coisa, o que acontece dentro de nós? Nasce um movimento de irascibilidade. Então, eu sempre falo da raiva e da ira. Por quê? Porque é uma das paixões mais difíceis de serem dominadas. Ou seja, é como dominar um cavalinho mesmo. O que você faz num cavalo que não está domado e chegar perto da patinha dele e bater assim? Ele vai te mandar um coice na cara, não é? E uma pessoa irritadiça, o que ela faz? Ela dá coice, não é? Ela sai dando coices para todos os lados. Então, naturalmente, dentro de nós temos um mecanismo quase de defesa com a ira, porque quando alguém nos faz alguma coisa e diante da perda de algum bem, nasce um movimento de raiva. Pode ver, todas as vezes que você fica irritado é porque você está diante da perda de um bem. Ninguém fica com raiva do nada. Então, por exemplo, se você está na fila, está vendo todo mundo comendo, e está todo mundo enchendo o prato, e você está lá no último lugar da fila, e você está vendo que não vai sobrar comida para você, você começa a falar o quê? Nossa senhora, mas aquela lá parece que é uma leitoa para comer, uma porca velha, né? Não está pensando, tem pessoas aqui atrás. Então, o que aconteceu? Diante da perda de um bem, que é a minha pancinha, meu estômago, como diz São Paulo, o Deus deles é o estômago, o que eu faço? Nasce dentro de mim uma raiva. Eu posso até não gritar para ela, tem mais gente aqui atrás, não está vendo não, filha? De uma boa mãe. Como você pode ficar ali, nossa, só aquela lá. Nossa, não está pensando, tem mais 30 para trás aqui, ela não está vendo. Então, o que aconteceu? Você está diante da perda de um bem. Por que uma pessoa, por exemplo, bate o carro e sai com raiva? Gritando, você não prestou atenção? Racionalmente ele não está agindo. O primeiro movimento é porque bateu o meu carro. Eu estou diante da perda de um bem material. Mas é por isso que uma pessoa sai do carro quase que gritando com o outro. Sou burro, sou mula, você não viu, Por quê? Porque você está diante da perda de um bem. Se você tivesse um senso de vida sobrenatural, você sairia do carro e perguntaria para a pessoa, aconteceu alguma coisa? O que seria natural? Porque é uma vida, aquilo é um bem material. Claro, depois a gente vai ter que encontrar os meios para solucionar. Mas, naturalmente, a gente deveria sair dizendo, está tudo bem, machucou, aconteceu alguma coisa? Mas a gente já sai o quê? Irritadiço por quê? Porque ou ele ou eu vamos ter que pagar o carro. E isso vai doer no bolso. Vai doer no bolso, é a perda de um bem. Então, ninguém fica irritado do nada. Aí eu estou lá assim, e de repente, eu me irrito. Não. É sempre diante da perda de qualquer bem. Alguém me ofende. E eu ouço falando que estão comentando alguma coisa de mim. Aí a ira vem. Por quê? Porque a minha imagem está sendo lesada. Então, é a perda de um bem. A minha imagem social está sendo lesada porque estão falando determinada coisa de mim. Então, sempre. O que a gente precisa buscar? Autodomínio. Difícil? Então, mas isso é virtude. Se você quer aprender a rezar,
vai ter que aprender a cultivar essa virtude. Por quê, gente? Mas o que tem a ver autodomínio, cultivar essa força que está dentro de mim com rezar? É porque quando você for rezar, você vai rezar com o corpinho que você tem. E se você não tiver um controle sobre si, que vá lenta e gradualmente dominando a si mesmo, tudo que você vive vem para a sua oração. Então você está aqui dentro da igreja, mas aí você está pensando na caneca d'água que seu marido deixou lá na pia, que você já tinha lavado toda a pia e deixou uma caneca d'água suja lá em cima. Eu tinha falado que podia ter deixado lavado, enxaguado, colocado, secado, né, custava, mas ele deixou em cima lá. Eu estou pensando no Juninho que não quis vir na missa porque ficou jogando futebol. Que raiva desse moleque. Por que ele fez isso comigo? Eu estou aqui, mas ele está lá jogando bola. Eu estou pensando na pessoa que fez alguma coisa para mim na comunidade e que eu acabei de ver essa pessoa aqui. Ai, chegou aquela mundiça. Tá aí atrás. Entendeu? Então daí você está lá. Você está lá, mas você não está lá. Você está com a mundiça, você está com o Juninho, você está com o teu chupacabra do seu marido, né? Que está lá na casa, esparramado no colchão, deitado, assistindo Netflix. Eu estou aqui rezando e ele não está aqui. E é ele que devia estar aqui ouvindo essa homilia. Mas não está. No mundo real, onde os pobres mortais vivem, acontece isso? Você não está aqui rezando e a sua cabeça está parecendo um chiqueiro de porco. Barulho para todo lado. E você está querendo falar com Deus, mas as preocupações, as agitações. Você só vai conseguir dominar isso se você tiver autodomínio. Você conseguir dizer, não, eu vou precisar exercer autodomínio. Autodomínio não se conquista assim, ó. É trabalhoso. Então, quando acontece uma coisa que você está irritadiço, controla. Alguém pisou no teu calo. Segura. Mas, padre, eu vou morrer desse jeito. Então, reage. Reage, você não vai ser santo nunca. Você vai ser um animal a vida inteira. Nunca vai crescer na virtude. Porque a virtude é uma força. Né? É uma força interior. É autodomínio. Meu Deus do céu. Autodomínio, perseverança. Vai. Por 1 ano eu vou rezar uma dezena do terço, só. Já que eu não consigo. Não começa rezando o rosário, não vai dar certo. A menos que você tenha uma perspectiva de perseverança muito grande, daí você vai. Mas se não vai dar até 6 meses, você já está desanimado. Você está aqui, Ave Maria cheia de graça, Senhor é convosco, está lá na praia, né? Bendito seja. Aí, daí fica essa porcaria bipando toda hora. Deixa eu ver aqui, é o Pedrinho que está chegando. Agora já apareceu uma notificação no Instagram, daí você já vai para o Instagram. Depois, isso não é oração, gente, isso faz de conta, né? Então, autodomínio. Vou conseguir dizer não, agora meu celular fica no quarto, agora eu vou rezar meu tempinho, 10 Ave Marias, para conseguir rezar com perseverança. Terceiro, acrescente-se a isso, a paciência. Então, à medida em que você for cultivando o autodomínio, você vai também aprendendo a cultivar a paciência com as pessoas, a entender que as pessoas têm seus limites, a entender que as pessoas não vão no mesmo passo que você, que tem pessoas que estão mais atrás, que a gente tem que estender a mão e dizer, vamos junto. Mas eu queria que todo mundo já fosse. Não, todo mundo não está no mesmo grau que você, tão elevado, né? Então seja humilde, então entenda, tem pessoas mais lentas, que vão a passos de tartaruga, né? Que são lerdas, né? Mas tudo bem, vamos fazer o quê, né? Acrescente-se a isso a paciência, o amor fraterno. Diz o apóstolo Pedro que o amor fraterno cobre uma multidão de pecados. Então, se você quer apagar os seus pecados, ame. Ame concretamente a Deus. O amor concreto a Deus, como diz São João, não é amar a Deus na fantasia. Se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, aquele que vê, é um mentiroso. Então, vamos amar concretamente. E o que eu tenho para amar concretamente? Em primeiro lugar, as pessoas que Deus te deu na tua casa. Segundo lugar, aquelas pessoas com as quais você convive. E assim, vamos ser sinceros, com as pessoas com a gente convive não tem coisa boa, né? Tem um bando de gente ferida, machucada. E paciência, vamos aprender a amar essas criaturas, né? Ponto. Porque senão a gente vai ficar achando que o amor
é sempre uma ideia muito bonita, mas que não é aplicável no mundo real. Então, bem-vindo ao mundo, e aí a gente aprende a caridade. E tudo isso leva você a Cristo, ou seja, vai te levar para a cela interior. Então veja, você não consegue entrar no seu interior sem fazer um exercício, porque é trabalhoso, gente, entrar em si. Dá trabalho, não é tão simples. Até aqui, tudo bem? Não, nem começamos a falar de oração, hein? Nós só estamos tentando falar da entrada na cela. Para entrar na cela, a gente tem que fazer um trabalho tremendo. Primeiro, dominar a fera que existe em nós. Não é fácil dominar, porque tem alguns que, pela vida que teve, pelos maus hábitos que cultivou ao longo da vida, tem muita ira. Aí é mais difícil de dominar. Então, tem aqueles adultos que, quando eram pequenininhos, eram extremamente comportadinhos, bonitinhos e nunca fizeram birra. Aí passa a fazer birra depois de adulto. Já viram essas pessoas? Que estão lá com seus 35, 40 anos e estão fazendo birra. Aquela pessoa que chuta a porta da casa, que bate a porta, estou com raiva. É birra. É uma criança que não fez birra, agora está fazendo birra. Então a gente precisa permitir que faça a birrinha dele. O que a porta do carro tem a ver com seus problemas? Que dá murro na parede. Ai, que burrice. É machucar a mão, tonto. Né? É uma burrice, assim. Mas, enfim, tem de tudo, né? Então, é uma pessoa que não teve o exercício do controle quando era infância, porque na infância era um bebezinho muito fofo. Aí depois, quando adulto, uma infância estendida, ela voltou à tona e agora está aí. Então, é bom a criança fazer birra quando é pequeno. Joga essa raiva para fora. Ah, deitou lá no meio do supermercado porque quer comprar o carrinho. Gente, deixa fazer birra. Já passa. Ai, mas como que eu fico? Que vergonha. Deixa, grita mais alto para todo mundo ouvir. Né? É bom, porque pelo menos ele joga para fora, você não vai ganhar o que você pediu. Pronto, precisa frustrar a criança. Faz bem frustrar. Porque se não frustra quando é pequeno, quando chegar na idade adulta, vai ouvir não. Aí vem a decepção. Aí vai para a depressão. Ai, eu nunca ouvi não de papai e de mamãe. Agora me falaram não. Mas claro, vai ouvir não. Porque o mundo vai te dizer muitas vezes não. Não vai ter. Pronto. Então, faz parte da vida frustrar a criança. Uma criança que não se frustra, ou seja, não ouve não, saiba que você terá um problema no futuro. Cedo ou tarde, vai dar problema. Então, tudo em nós é uma loucura. O ser humano é um mistério, né? Eu citei uma obra, numa formação que eu dei para as catequistas aqui do santuário, que é muito interessante para ajudar o conhecimento interior, autodomínio, que é uma obra da Emir Nogueira, que é da comunidade Shalom, que se chama Tecendo o Fio de Ouro. É uma obra dessa grossura, Tecendo o Fio de Ouro. Essa obra é uma obra fantástica para autoconhecimento. Dolorosa, é verdade, porque você não vai pensando que lá vamos nos conhecer como se você fosse entrar num jardim muito bonito. Você vai entrar no jardim espinhoso da sua história. Então, assim, não é fácil fazer o caminho com o Tecendo o Fio de Ouro, porque é um processo de descongelamento da sua vida. É você percorrer as etapas da sua vida e ir percebendo aquilo que ficou mal resolvido na sua história. Tecendo o Fio de Ouro. É como um novelo, aí ele, como se você puxasse o novelo e você tivesse ali os nós. Então, o que é tecer o fio de ouro? É tecer o fio da sua vida. É desfazer os nós que existem, e tem muito nozinho feito na nossa vida. E a gente precisa voltar aqueles nós, desfazer aqueles nós, para que a gente possa seguir com o fluxo, para que a sua vida possa fluir. E, gente, se tem uma coisa que tem entalada na nossa vida, é nó. E aí, quando você vai tentar passar na agulha, não consegue. Porque o nó está ali. E às vezes o nó é cego. Já ouviram falar do nó cego? Você tenta. Vou cortar esse negócio que eu estou com raiva. Não, você não pode cortar, é só vida.
E tem tanto nozinho que está, às vezes, lá atrás, atrapalhando o fluxo da nossa vida, o rio da nossa vida de seguir, que a gente não quer resolver. A gente não quer resolver porque aquilo causou um trauma, ou a gente não quer resolver porque a gente tem medo, porque a gente não quer mexer com a ferida, porque talvez vai doer, vai sofrer. Mas é gostoso, né, mexer com isso. Desde que a gente seja corajoso. Olha, eu quero crescer. E para amadurecer, eu preciso voltar às fases da minha vida que as coisas não ficaram bem resolvidas. E uma das fases talvez que mais tem gargalo na nossa vida é a nossa infância. Como tem gargalos. E a gente nem faz ideia, mas tem. Depois, com o tempo, você vai olhando lá, tantas coisas que precisam ser perdoadas, tantas coisas que a gente precisa ressignificar, dar um novo significado. Porque existem fatos na nossa vida que não dá para a gente mudar e que foi muito doloroso. Mas você precisa, olha, não dá para mudar aquilo. Aquilo faz parte da minha história. Eu queria esquecer, não tem como esquecer. Só tem um jeito de esquecer, ter Alzheimer. Não tem como esquecer fatos da nossa vida, gente. Ai, padre, é a coisa mais difícil que as pessoas chegam. Ai, padre, eu queria esquecer. Não tem como esquecer. Ou você pede para Deus te dar a graça do Alzheimer. É o único jeito de esquecer, porque está na memória. São fatos da sua vida. Então não dá para esquecer. Perdoar não tem nada a ver com a memória, porque o perdão é um ato da vontade. Esquecer é ato de memória. Então não tem como esquecer. Agora, o que eu vou fazer com aquilo que ficou para trás? Ressignificar. E a ressignificação de tudo isso, gente, é em Cristo. A caridade fraterna que você vai precisar exercer, o autodomínio, a paciência, a perseverança, é por Cristo. Não é simplesmente voltar lá na história e ficar com uma espécie de psicologismo. Não. É aprender a entrar em contato com isso e fazer de fato um processo de perdão. Eu perdoo por tudo aquilo que aconteceu na minha história. Perdoo por todos aqueles que me fizeram mal. Claro que isso não é fácil, mas é necessário. Por quê? Porque para conseguir autodomínio, para conseguir uma liberdade interior, que é um passo importante para uma vida de oração, a gente precisa ser amigo da nossa história. Estar de bem consigo. Um dos fatores pelos quais às vezes a gente dá patada e está mal é porque a gente não está bem com a nossa história. Não é o outro que é o problema. Talvez o outro é só um reflexo de alguma coisa que não está bem resolvida dentro de mim e aquela pessoa me lembra alguma coisa, então vamos dar uma patada nessa mula que está aqui na frente porque é a primeira pessoa que eu posso descontar as minhas frustrações. Mas tá bom, o coitadinho chegou agora, que culpa tem? Né? Então, o problema está em mim. Eu preciso ressignificar a minha história. Eu preciso ser amigo de mim mesmo. Eu preciso me perdoar. Eu preciso perdoar aqueles que me fizeram mal em algum momento da minha vida, né? Teve uma fase na minha história, eu vou falar porque ressignificação faz bem. Teve um fato da minha história quando eu estava com 7 anos. Eu estava não me lembro agora que série, mas nós estávamos na aula, lendo, né? E estávamos aprendendo a ler, então, mais fluentemente. E aí a professora pediu para os alunos irem de acordo com as fileiras da sala. Aí, eu botei o livro assim, né? E fiquei parado com o livro assim, acompanhando a leitura. Aí, quando chegou a minha vez, eu fui ler, né? A oração do Pai Nosso é um programa de vida. Aí a professora me deu um grito na sala. Abaixa esse livro! Não estou ouvindo nada que você está falando, tira o livro da frente! Eu baixei o livro e paralisei. Essa mulher poderia ter causado um trauma na minha vida. Por exemplo, de falar em público. E é uma coisa que eu não tenho dificuldade. Depois, anos mais tarde, me ordenei padre. Um dia eu estava na missa e falei, nossa, essa mulher um dia me fez passar por uma humilhação na sala, que ela poderia ter causado um trauma na minha vida, né? Mas veja, eu nem sei se ela teve consciência do que ela fez, né? Mas de alguma forma eu precisei perdoar para ressignificar aquilo, para não carregar algo
que para mim foi humilhante. Ela poderia ter dito, abaixa o livro, né? Mas a forma como ela abordou, marcou. Tanto que, quando eu estava falando para vocês, me veio esse fato à memória. Ai, mas eu queria esquecer. Não tem como esquecer, porque é um fato que trouxe à minha memória. E sim, pode existir fatos da nossa vida que, sem que a gente queira, eu estava falando aqui de infância, esse fato veio. E por isso eu partilhei. Nem tinha planejado, nem lembrava desse fato, mas ele veio. Mas foi um fato que, quando eu fiz o TC no Fio de Ouro, eu tive que ressignificar muito, porque eu senti muita raiva daquela mulher. A minha vontade era mandar o livro na cara dela. E de xingá-la de todos os nomes que me vieram à cabeça naquele dia, né? Mas aí, né, para não criar maiores transtornos. Depois, mais tarde, eu fui mais revoltado na escola, né? Nos primeiros anos, assim, eu era um excelente aluno. Depois, chegou numa fase que bateu, levou. Confrontou, levou. Então, foi próprio da adolescência, que foi uma outra fase da minha vida. Mas como é bom a gente entrar em contato e ter liberdade de falar disso. Falar com leveza. Não é um peso para mim falar isso. Falo com liberdade. Ai, a professora me marcou profundamente. Não. Eu nem sei como ela compreendeu aquele fato, entende? Eu fiz uma compreensão com 7 anos horrorosa dela. Tanto que eu tinha raiva por muito tempo dela. Mas depois, hoje, nós nos encontramos muito bem, e Carlópolis e tal. Nunca mais falei desse fato para ela, nem sei se ela se lembra desse fato, entende? Mas marcou. Então, assim é a nossa vida. Ter liberdade interior de entrar em contato com a sua própria história. Certo? Tudo isso para que a gente possa entrar numa seara chamada oração. É difícil entrar aí dentro? Bastante. É um desafio, viu? E tem uma chavinha para conseguir entrar, né? A chave para entrar é a fé. Então você vai precisar fazer atos de fé verdadeiro, né? Então, a pessoa que aprende a se recolher mais profundamente, ela consegue ter uma maior intimidade com Deus. Quanto mais a gente aprender a fazer o hábito de se recolher, mais a gente vai criando um laço afetivo com Deus. E nós vamos conseguindo separar o nosso amor próprio com o amor de Deus, que é uma coisa difícil também na vida de oração. A gente não consegue separar muito bem. Para que a gente estabeleça uma amizade com Deus, a gente vai começar a precisar destruir o amor próprio. Ou seja, aquele amor que a gente tem de maneira exagerada por nós. Nós precisamos amar a nós mesmos, mas a causa final do amor precisa ser sempre por Cristo. Então Santo Tomás diz, o objeto formal do amor é Deus. Porque Deus mesmo é o amor. Então, você ama o próximo por causa de quem? Por causa de Cristo. Você ama Deus por causa de quem? Por causa de Deus. E você ama a si mesmo por causa de quem? Por causa de Deus. Se você não se ama por causa de Deus, você está se amando errado. Isso é idolatria. É narcisismo. Então, por que você tem que amar a sua vida? Porque Deus ama a minha vida. Mas não é porque eu me amo a mim mesmo e eu sou muito especial. Isso é egoísmo. Eu me amo porque Cristo me amou e por mim se entregou. Então, esse amor é um amor sadio. O amor de si, que você super protege a si mesmo, é um amor doentio. Então, eu preciso me amar por causa de Cristo. Porque Cristo me amou. Ele por mim se entregou. Ele deu sua vida por mim, então eu quero me amar verdadeiramente como Cristo me amou. E como Cristo me amou? Morrendo, se entregando. Então, se Ele se entregou e morreu, eu quero me entregar também. Então, não é uma super proteção na sua vida. É saber que a minha vida é um dom, é um presente, e esse presente é para ser gasto, para ser doado. Muito bem. Vamos começar então a falar da oração vocal. A oração vocal, a primeira oração vocal por excelência é a oração do Pai Nosso. Aprender a rezar bem a oração do Pai Nosso. Por quê?
Porque na oração do Pai Nosso, segundo Santo Tomás de Aquino, nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Você não precisa de mais nada. A oração do Pai Nosso tem tudo. Todos os pedidos convenientes e necessários estão na oração do Pai Nosso. E eu vou mostrar para vocês. Então, a oração vocal é tudo aquilo que nós precisamos desejar. A oração do Pai Nosso contém tudo aquilo que nós devemos desejar. Vamos começar então com a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, portanto, é quase que um programa de vida. Se você quer conduzir sua vida, aprenda a rezar a oração do Pai Nosso. E a palavra do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso começa com a primeira palavra dizendo Pai. Só que a gente reza Pai Nosso. Não é Pai meu, é nosso. Veja que aqui já acontece algo fundamental, que Deus é Deus de todos. É para todos. E quando a gente está falando com o Pai, o que está acontecendo? Você está dizendo, Pai nosso que estais nos céus. Nós temos que entender um pouquinho de cristologia aqui. Vamos lá. Vocês estão com a cabeça boa? Para aguentar raciocínio? Porque às vezes eu vou fazer um raciocínio um pouco, mas aí já está com a cabeça meio cansada do dia, mais essa catequese de 1 hora, e aí o Senhor vai exigir mais dos meus miolos, e vai bugar aqui, né? Vai dar choque. No céu. No céu. Então, é porque quando a gente fala céu, a gente fala o lugar onde Deus habita. Nos céus é o firmamento todo, tudo aquilo que existe. Depois na segunda parte a gente diz lá, né? Mas o céu é o lugar onde Deus habita. O céu, então quando sempre aparece o céu, o Catecismo da Igreja Católica explica isso. No singular, céu quer dizer onde Deus habita. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. No céu. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Então, o céu é o firmamento de Deus. Os céus é tudo aquilo que Ele criou, então faz parte de toda a obra da criação. Mas aí, vamos lá. A geração do Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, ela acontece aonde? No seio do Pai. Então, a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade, que é o Pai, ele gera o Filho. Isso a gente reza no creio. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ou seja, ele foi gerado e ele é da mesma substância, isto é, da mesma essência do Pai. Portanto, é Deus. Portanto, sendo Deus, não é criatura. Por isso a gente diz não criado. Consubstancial ao Pai. Então, todas as coisas que existem foram feitas em quem? No Verbo. Você existe por causa de Jesus, os pássaros existem por causa de Jesus, o universo existe por causa de Jesus, a criação existe por causa de Jesus. Tudo é de Jesus, gente. Então, a primeira pessoa gera o Verbo, o Filho eterno. Esta geração, ela acontece desde toda a eternidade. Quando você entra na cela interior para rezar o Pai Nosso e diz, Pai Nosso, o que está acontecendo nesse exato momento? Lá na cela interior, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, o Pai, está fazendo o quê? O que o Pai está fazendo, gente? Eu acabei de falar. O Pai está gerando o Filho. A geração de Jesus é uma geração eterna. Jesus é Deus, é eterno. Então, quando você reza Pai Nosso e continua a oração do Pai Nosso, o que está acontecendo dentro de você? O Pai,
na cela interior, está fazendo o quê? Está gerando o Filho, Jesus dentro de você. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, diz o apóstolo Paulo, se não for no Espírito Santo. Então, quando você reza a oração do Pai Nosso, você tem a vida trinitária dentro de você. O Pai está lá, o Filho está sendo gerado e o Espírito Santo está lá, porque ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for sob a moção do Espírito Santo. Ali acontece a habitação da Trindade. A gente tem consciência disso? Quando a gente reza o Pai Nosso? Pai Nosso que está aí no céu. Para tudo. O que está acontecendo dentro de você? E isso você precisa crer. Você precisa ter fé nisso daqui. Está acontecendo a geração do Verbo eterno aqui dentro. Então, assim como o Pai gera o Filho desde toda a eternidade, Deus Pai quer gerar o Verbo eterno dentro de você. Por quê? Porque tudo existe por causa dele. Nele, por ele e para ele, todas as coisas foram feitas. Então, tudo é de Jesus. E o que Deus quer fazer dentro de nós? A primeira pessoa, o Pai. Ele quer gerar o Filho dentro de nós. Porque Ele quer que nós sejamos outro Cristo. O que é cristão? Cristão é ser um outro Cristo. Para que Cristo seja gerado em nós, quem precisa gerar? O Pai. Ele é aquele que gera o Filho. Muito bem. Aí a gente segue a oração do Pai Nosso. Primeira coisa que a gente precisa aprender, portanto, na oração do Pai Nosso, quando a gente diz Pai Nosso, é aprender a amar o Pai. Por isso, lembra que eu falei até numa das não sei se foi na catequese ou na homilia, que quando Santa Teresinha rezar o Pai Nosso, ela dizia a palavra Pai e ela começava a chorar? Porque ela entendia o que é o amor por esta pessoa divina, o Pai. E ela não conseguia rezar mais o Pai Nosso. Ela parava ali e entrava em lágrimas, só de dizer Pai. Porque ela entendia todo o amor que ela deveria ter para com Deus. O que o Verbo Jesus faz? O Filho de Deus, gente, faz uma única coisa, amar o Pai. Ele ama o Pai. O Pai, ele gera o Filho. Quando nós estamos na cela interior, o que está acontecendo? O Pai está gerando o Filho, e gerando o Filho em nós, o que a gente faz? A gente ama o Pai. Você não é capaz de amar a Deus, mas quando você permite que a ação da geração do Filho aconteça dentro de você, então você ama a Deus com um amor que não é seu, o amor é dele. Porque, gente, nós não temos amor para dar para Deus. Nós somos um bando de egoísta. Quem gera o amor dentro de nós para dar a Deus o amor que Ele merece é o próprio Deus. Então, para isso, a gente precisa de quem? Do Filho que vai gerar esse amor. Então, lembre-se, eu preciso entrar na minha cela interior. Eu preciso entrar na intimidade com Cristo. Eu preciso crer que Jesus está sendo gerado dentro de mim. E esse Verbo que está sendo gerado dentro de mim quer amar ao Pai. Ponto. Se a gente já entender isso daqui, a gente entendeu muita coisa de oração. Mas não é somente o entendimento intelectual, gente. Não quero que vocês entendam intelectualmente. Você precisa entender isso com o coração. Olha, quando eu for rezar, eu vou parar um pouquinho. Eu vou tentar respirar. Eu vou controlar um pouquinho. Eu vou entrar na intimidade. Olha, lá no silêncio do coração, Deus está aqui. Agora eu quero falar com Deus. E eu sei que Ele está aqui, que o Pai, na cela do meu interior, na intimidade do meu coração, quer gerar o Filho eterno. Basta que eu me coloque em espírito de oração. Porque Ele vai começar a gerar o Filho dentro da minha alma. E gerando o Filho dentro de mim, eu posso amá-lo. Difícil fazer isso? Vocês estão entendendo? Vocês estão com uma cara assim que... Isso porque eu nem falei de oração, meditação,
Oração de quietude. Quando eu for falar da união estática, o que é uma união estática? Da união simples. Isso aqui, gente, é o princípio da vida de oração. Eu não estou falando uma coisa assim, nossa, o Padre Rogério está falando de uma alta teologia, inatingível, inalcançável. Não, isso aqui é o arroz com feijão da vida cristã. Isso aqui é 2 mais 2, 4. Não estou pedindo para vocês fazerem uma conta de multiplicação, divisão, subtração. Isso aqui é adição, é o básico da vida cristã. É aprender a encontrar. Por que a nossa oração não consegue ter o efeito que ela deveria ter? Porque a gente não para rezar direito. Você pode ver, padre, eu rezo e não mudo. Por quê? Porque você está rezando errado. Porque se você rezasse, você mudaria. Porque a oração transforma, gente. Você vê a vida dos santos, é uma transformação louca. Por que não dá certo conosco? Porque tem alguma coisa que nós estamos errando no começo. E aí a gente não consegue alavancar e evoluir. Então nós estamos ensinando o começo. Eu estou ensinando para vocês o beabá. Então, é como aprender a falar. Nós estamos começando lá do básico. E eu estou ensinando pela oração maior, que é a oração do Pai Nosso. Então, como nós vamos com a hora adiantada, e já nós temos muito conteúdo para pensar, para meditar, o que nós vamos tentar aprender a fazer? A gente precisa tentar tirar uma coisa prática para a nossa vida, né? Então nós vamos tentar começar a cultivar um tempozinho para entrar na cela interior. Então, isso a gente vai ter que fazer sozinho, não dá para fazer em grupo. Vamos fazer em grupo aqui. Não dá. Você vai ter que... Cada um tem um ritmo, cada um tem um jeito. Tem gente que consegue se concentrar mais rápido. Tem gente que é mais agitado. Tem gente que tem mais problemas. Então, o que você precisa fazer? Primeira coisa, nós precisamos conseguir controlar autodomínio, perseverança, paciência, caridade fraterna. Essas coisas aqui a gente precisa exercer. Mas eu quero entrar na minha cela interior. Para entrar na minha cela interior, então, eu preciso sair um pouco da agitação e dos ruídos externos. O que tem mais me agitado? O que causa mais agitação em você durante o seu dia? Então, você vai ter que acalmar isso que está te agitando. Existem coisas que não dá para a gente acalmar. Então, você vai ter que aprender a lidar com isso. O que tem tirado o meu coração do centro? O evangelho de hoje é muito significativo nesse sentido. Quem veio à missa ou ouviu o evangelho de hoje é o evangelho de Marta. Marta, Marta, tu te inquietas e andas agitada por muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, que é estar aos pés do Senhor. Jesus não ficou bravo com Marta porque ela foi hospitaleira. Jesus ficou bravo com Marta, advertiu Marta porque ela estava inquieta e agitada. Não porque ela foi hospitaleira. Marta, Marta, tu te inquietas e andas agitada por muitas coisas. Então, vamos devagar. Pega um caderninho. O que está me inquietando e o que está me agitando? Coloca no caderninho. Olha, o que está me inquietando e me deixa bastante inquieto é isso. O que me agita é isso. Nossa, me inquieta as minhas amigas do trabalho. Me inquieta o carro de som que passa anunciando a propaganda do mercado. Ai, quando vem aquela matraca, minha vontade é que exploda aquele negócio, né? O que está me inquietando? O que está me agitando? É uma pessoa? É o celular? O que tem deixado o meu coração agitado? Dê nome para os bois, gente. E mate os bois. Você vai precisar matar isso aí. Porque enquanto você não matar, você não consegue entrar na cela interior. Vamos fazer cela interior. Estou na cela, padre. Que cela boa. Não, não é assim que funciona a coisa. A cela tem um monte de bicho fora da cela que está te impedindo de entrar na cela. Dê nome para os bichos. Santa Teresa chamava de
sevandijas, se chamava de cobras peçonhentas, que estão impedindo você de entrar na cela. Quais são as cobras? Dê nome para elas. E elimine essas cobras. Tá? Então nós vamos tentando bem devagarzinho, porque eu sei que o andor é de barro e a gente não consegue muita coisa. A gente tem que ir devagar. Daí nos próximos encontros, nós vamos tentando evoluir um pouco mais. Tá bom? Nós vamos pedir então a Deus, sob a intercessão de Nossa Senhora, que nos ajude a conseguir avançar na nossa vida espiritual e a entrar nas nossas celas interiores. Aqui no sacrário está presente Jesus no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Com todos os anjos e santos do céu, graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Sob a intercessão da Virgem Maria e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser.